gêmeos já voltaram. Não fique de fora desses preciosos momentos de oração e comunhão que transformam as nossas vidas. Participe você também! Só podes fruir o que estás a pedir quando tudo deixares maldar. Tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele transformar.
Graça e paz, meus irmãos. Nessa noite nós vamos, mais uma vez, aprender um pouco mais da palavra de Deus nessa oportunidade, porque está sendo necessário para nós, todos os dias, a gente estudar a palavra do nosso Deus. Então nós vamos orar, a gente ler um texto da palavra de Deus. Vamos ver o que Deus tem para nós reservado nessa oportunidade. Vamos orar. Eterno Deus e Pai, nós te louvamos, Deus, nessa oportunidade, ó Deus. Te agradecemos, Deus, nessa noite. Pedimos, Deus, Senhor, Deus, de encontro, Deus, ao nosso entendimento. Deus, fala ao nosso coração. Ajuda-nos, Deus, cada dia, Deus querido, a passarmos, Deus querido, esse momento, ó Pai, difícil que estamos passando. Deus, nós estamos contando, Deus, com o teu favor, com os teus cuidados, ó Deus. Deus, sei com a tua igreja, Deus, aqui local. Abençoa, Deus, cada irmão, cada irmã, cada adolescente, criança, jovem. Deus, abençoa, Deus, aqueles que estão, Deus, ouvindo, Deus querido, esse culto nesta noite, Deus querido. Abençoa, Deus, cada um, segundo, Deus, a tua vontade, o teu querer. Agora, Deus, abençoa, Deus, em falar o nosso Deus, o nosso coração. Nos ajuda, Deus querido, a compreender a tua palavra. Queremos, Deus, ouvir, Deus, a tua voz. Nossa oração, Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém. Bom, irmãos, nós queremos convocar os irmãos, vamos abrir suas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, versículo 47 a 52. Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo de 47 a 52. Amém? Assim diz a palavra de Deus nessa oportunidade, neste lugar. O reino dos céus é ainda como uma rede que é lançada ao mar e apanha toda sorte de peixes. Quando está cheia, os pescadores a puxam para a praia, então se assentam e juntam os peixes bons em cestos, mas jogam fora os ruins. Assim acontecerá no fim desta era. Os anjos virão, separarão os perversos dos justos e lançarão aqueles na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então perguntou Jesus: vocês entenderam todas essas coisas? Sim, responderam eles. Ele lhes disse: por isso, todo mestre da lei, instruído quanto ao reino dos céus, é como o dono de uma casa que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Vamos orar mais uma vez. Deus, ó Deus, lemos a tua palavra, Senhor, neste momento. Deus, ouvimos, Deus, a tua voz, Senhor. Queremos, Deus, pedir ao Senhor, Deus, perdão pelos nossos pecados, nossas falhas. Deus, Senhor, Deus, você vem de encontro, Deus, ao nosso entendimento. Ajuda-nos, Deus, a compreender, Deus, a tua palavra da forma que ela é e como ela é, Senhor. Perdoa-nos, ó Deus, as nossas falhas e dá-nos, Deus, a alegria e o prazer de cada dia estudarmos, Deus, a tua palavra e assim, ó Deus, participar do teu reino, Deus, para a glória e para a honra, Pai, do teu nome. É nossa oração, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, nós titulamos esse texto nessa oportunidade como o Evangelho e seu resultado. O Evangelho e seu resultado. No Evangelho de Mateus, Jesus contou muitas parábolas. Nesse capítulo 13 de Mateus, Jesus contou aqui 7 parábolas, uma de um ensinamento diferente do outro. Então, segundo o dicionário bíblico, parábolas geralmente histórias curtas ou comparações baseadas em fatos verdadeiros, com o fim de ensinar lições a respeito do reino de Deus ou a sabedoria ou moral. Então, parábolas que Jesus contou, ela tem uma finalidade.
E a finalidade dessa parábola que Jesus contou é nos ensinar. Ele conta umas histórias curtas a nos ensinar acerca do reino dos céus. E aqui, Jesus contou essa parábola associando o reino dos céus, né, com o mar. Lançando uma rede no mar. Jesus aqui, ele estava referindo ao evangelho sendo pregado. Ele estava se referindo ao evangelho sendo pregado a todas as nações. Então nós entendemos que quando uma rede ela é lançada no mar, os pescadores, eles não têm noção da qualidade de peixe que tem ali no fundo daquele mar, daquele lago, daquela situação que ele está lançando a sua rede. Ele não tem noção do tamanho de peixe que tem, a qualidade de peixe que tem, a quantidade de peixe que tem. Ele não tem noção. Certo é que ele está lançando a sua rede ali. E aí, ele só vai ter certeza do peixe ou daquilo que ele vai tirar de dentro quando ele puxar a sua rede. Assim é o evangelho sendo pregado. Nós não temos noção. A gente sai aos campos para anunciar o evangelho. A gente sai de casa para ir às igrejas para anunciar o evangelho. Os nossos irmãos missionários, eles saem aos campos para anunciar o evangelho. Então, ele não tem específico as pessoas no qual ele vai lançar o evangelho. Ele vai lançar o evangelho a todas as nações, a todas as pessoas. E aí, vai abranger todas as pessoas. Bons, pessoas boas, e as pessoas também ruins, que ninguém sabe quem está no meio, umas das outras. Assim, aqueles pescadores, quando eles lançam as suas redes ao mar, eles não sabem os tamanhos de peixe que tem lá embaixo, não sabem a qualidade de peixe que tem lá embaixo, eles não sabem. Simplesmente eles lançam a rede, e aí eles só vão saber quando puxa a sua rede. E aí Jesus agora vem, conta essa parábola, né, dessa rede lançada ao mar, e aí ele dá para nós esse entendimento dessa rede lançada ao mar acerca do evangelho. É por isso que nós titulamos esse texto, o evangelho e seu resultado. Porque quando nós vamos anunciar o evangelho, independente do lugar ou independente de onde for, vai haver o resultado, vai ter o resultado. Cedo ou tarde vai haver o resultado, vai ter o resultado. Podemos ter certeza disso, assim como aqueles pescadores, eles lançam suas redes ao mar e têm o resultado. Talvez o resultado não seja totalmente como o que eles querem, mas tem o resultado. Tá? Então, é importante a gente compreender e entender. Jesus contou essa parábola associando o reino dos céus com o mar e a rede naqueles dias. Por quê? Porque Jesus vivia num contexto onde ele via e ele tinha no seu meio pescadores que lançavam suas redes no mar e esperavam um bom resultado. Não é? Jesus participou daquilo, ele esteve no meio daquilo, ele estava junto, ele participava junto. E aí ele pegou uma coisa do seu dia, coisa real do seu dia, e agora contou essa parábola para a gente compreender que o evangelho sendo pregado, ele tem o resultado. Então, nos versículos que nós lemos aqui, nós vamos aplicar aqui 3 pontos importantes para a gente entender essa parábola que Cristo contou nesse Evangelho de Mateus, no capítulo 3, a partir do versículo 47. Então ele diz aí que o reino dos céus
é ainda como uma rede que é lançada ao mar. O reino dos céus é ainda como uma rede que é lançada ao mar. E apanha toda sorte de peixe. Quando está cheia, os pescadores a puxam para a praia, então se assenta junta os peixes bons em cesto, jogam fora os ruins. Versículo 47, versículo 48. O que nós aprendemos com esse ponto? O que nós aprendemos com isso aqui? O que Jesus estava contando naqueles dias? Jesus falou naqueles dias para a multidão que estava presente e também para os seus discípulos. O que ele estava dizendo naquele dia, o que ele estava representando naqueles dias. Nós entendemos que a rede lançada, ela pega todo tipo de peixe. Só que em seguida, que está no versículo 48, diz que vai ser escolhido. Diz que vai escolher. Então, quando Jesus estava lançando essa ideia, dando essa ideia de que os pessoas estavam lançando essa rede, ele estava dizendo que o evangelho dessa forma estava sendo pregado de uma forma onde as pessoas iam ouvir o evangelho e, segundo o texto, eles ia ser colhido, ia ser escolhido, colher e ser escolhido. Então, nós entendemos que, na medida em que esse evangelho for pregado, e as pessoas vão ouvir no evangelho, a gente não tem noção das pessoas que vão aceitar o evangelho. Mas Deus sabe, conhece pessoas que vão aceitar o evangelho. E aí, o texto diz que é todo tipo de pessoas que vai ouvir o evangelho. Todo tipo de pessoas, as pessoas boas, também as pessoas ruins que vão ouvir o evangelho. Só que vai chegar o dia, vai ter um dia que vai ser escolhidos, vai ser tirado do meio, vai ser separado do meio. Aqueles que aceitaram a Cristo, que aceitaram o evangelho, e aqueles que não aceitaram aquilo, que renegaram, aqueles que negaram o evangelho, vai ser tirado do meio. Não adianta, não se engana que Deus ele se deu por total por nós, para que nós venhamos entender que Ele é Deus e que veio na condição de Salvador e Senhor de nossas vidas. Não se engane, porque esse dia vai chegar, o dia que Deus vai fazer a sua colheita. Vai chegar esse dia. E é interessante dizer que Deus não é o próprio Deus que vai fazer a colheita, Ele tem os seus trabalhadores de honra, trabalhadores de fé, que vai fazer a sua colheita. Porque o texto disse aí, no versículo 49, logo abaixo, vai ser pessoas que estão ao lado de Deus que vai fazer essa colheita. Então, nós vamos nos apresentar diante de Deus.
toda a humanidade vai se apresentar diante de Deus. Assim como esses pescadores, eles lançaram a rede e agora puxaram a rede para a praia, para a terra, para a areia, como você puder imaginar, como você queira imaginar. E aí, lá o texto diz que eles fez a separação. Eles ajuntaram os peixes. E agora separaram os bons em um cesto e os ruins, né? Eles, olha, jogaram fora. Jogaram fora. Então é importante notar que essa parábola que Jesus contou é uma parábola que ela precisa nos chamar a atenção, para que nós venhamos valorizar o reino do céu, venhamos valorizar o evangelho de Cristo Jesus. E sabemos que tem muitas pessoas que não valorizam, não querem valorizar, simplesmente não dá valor ao evangelho de Cristo Jesus, mas vai chegar o dia, vai chegar o dia que Deus vai fazer sua colheita, Ele vai fazer sua colheita, não é? Nós podemos observar e conferir um texto que vai nos apresentar exatamente o que Deus vai fazer naqueles dias, no dia em que Ele for fazer a sua colheita. Tem um texto que vai nos apresentar, vai nos dar essa verdade, essa real verdade. Então, vamos conferir esse texto, está aí mesmo no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, a partir do versículo 10 até o verso 14, vai dizer assim, olha, isso é para a gente compreender que Deus, na verdade, Ele vai fazer sua colheita. Mateus capítulo 22, versículo de 10 ao verso 14, vai dizer exatamente assim, olha, versículo 10, ele diz assim, ó, então, os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má, e a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando vestes especiais. Ele perguntou, amigo, como você entrou aqui sem veste especial? O homem emudeceu. Então o rei disse aos que serviam, amarre-lhe as mãos e os pés e lance-no fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dente, pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Nós vimos aí que essa parábola que Jesus contou, ela é associada ao versículo 22 também, que é uma parábola do banquete que Deus deu naqueles dias de um casamento. E foi convidado várias pessoas para esse casamento. E se nós formos ver no versículo 3, desse mesmo capítulo 22, versículo 4, versículo 5, nós vamos ver que foram convidados e eles não foram ao casamento. Mas aqui o texto diz que quando Deus mandou os seus servos ir lá convidar as pessoas, eles não contaram, eles não viram as pessoas boas, não tinha isso, não existia isso, como no dia de hoje não tem ninguém escrito na sua testa quem é e quem não é. Eles foram simplesmente convidando. O texto diz que veio pessoas más e pessoas ruins estavam no meio. Mas naqueles dias, para entrar na festa, tinha um meio ou tinha uma maneira para poder identificar as pessoas que tinham sido convidadas. Qual é a sua identificação hoje? Se você ser convidado no reino dos céus, é o sangue de Cristo.
Você precisa entender isso. Naqueles dias, tinha um meio das pessoas serem marcadas com esse convite. E hoje você precisa ter uma marca para entrar no reino dos céus, que é o sangue de Jesus. Volto a repetir. Senão Deus não vai ver você de forma real dentro desse convite que Ele está te fazendo hoje, para você compreender que cada dia o Evangelho é pregado e você tem ouvido, tem visto e não tem dado valor. Então, aqui era um casamento, né? E foram convidados e simplesmente não deram valor ao reino do céu, ao reino dos céus. Então, é interessante que aqui nessa parábola desse banquete de casamento, Jesus ele fez de tudo para que as pessoas pudessem tomar posse desse casamento, vir ao casamento, porque estava tudo preparado. Estava tudo elevado. Então, Deus já preparou tudo por meio de Jesus para a sua vida, para a nossa vida. E Ele quer nos salvar. Ele quer nos dar direito de salvação. Então, não adianta que vai ser escolhido. Vai ser escolhido. Não é? Assim como os pescadores naqueles dias lançaram a rede e foi escolhido os peixes, os bons dos ruins, naquele dia que Jesus vir nas nuvens, vai ser escolhido também. Vai ser pelos seus servos, porque o texto diz que é pelos anjos, né? Que os trabalhadores de Deus, que estão à direita de Deus, é que vai fazer essa colheita. Então nós vimos aí que já aconteceu um fato, né? E Deus mandou amarrar aquele camarada que estava sem as vestes nupciais, ou seja, ele estava no meio dos escolhidos, foi amarrado, pés e mãos, e jogado e lançado fora daquele local. Lançado fora daquele local. Ainda descendo no texto, versículo 50, que é o nosso segundo ponto, versículos 49 e 50, né? Ele vai dizer exatamente: assim acontecerá no fim dessa era. Os anjos virão, separarão os perversos dos justos e lançarão aqueles na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Versículo 49, versículo 50. Nessa separação, já falamos aí em cima que vai ser os anjos que vão separar os homens de Deus, as pessoas de Deus que vai separar, vai ter separação naquele momento, né? E o texto é claro em dizer que vai ser separado os perversos dos justos, ou seja, aqueles que não valorizaram, não deram valor ainda hoje, não dão valor ainda hoje, não deram valor no passado, não dão valor ainda hoje ao Evangelho, não vai ter direito de entrar no reino dos céus. Isso é uma realidade, porque o texto diz isso e a Bíblia disse desde Gênesis a Apocalipse. Então precisamos prestar atenção, a humanidade precisa prestar atenção do que Deus está ensinando para nós, o caminho para entrar no reino dos céus, que é Jesus Cristo. E nós não damos valor, nós não queremos dar valor, nós queremos as coisas fáceis. Agora, a pergunta é, que é mais fácil que isso aí, o Evangelho dele sendo pregado e mostrado como que Deus tem nos ensinado? Então, nos versículos 49 e versículo 50, o texto é claro em dizer que vai haver, o texto é claro em dizer que vai existir uma separação, né? Versículo 49 está bem claro, vai existir uma separação, né, dos justos e dos injustos. Vai ter a separação. E aí nós podemos acompanhar isso, conferir isso lá no capítulo 25 do mesmo Mateus, de 22 a 33. Olha só, o capítulo 25 do Evangelho de Mateus,
Abre aí, confere aí com nós, por favor, que é importante você conferir. Dos versículos 32 a 33. Mas vamos pegar do versículo 31 para a gente compreender melhor até o versículo 33. É a melhor coisa que nós vamos fazer. Observa bem. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se em seu trono na glória celestial, todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras, como um pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Observa bem que vai existir uma separação. Exatamente, nós estamos falando que o texto diz aqui que os pescadores separaram os peixes bons dos peixes ruins. Os peixes ruins foram jogados fora. E aqui o texto está dizendo a mesma coisa, só que com outras palavras. Então Jesus vai fazer, ele fala que é o Filho do Homem que vai fazer, ele vai vir na sua glória e vai fazer a separação das ovelhas dos bodes. As ovelhas vão ficar à sua direita e os bodes vão ficar à sua esquerda. Agora a pergunta é: qual lado que você está? Qual o lado em que você está? Onde você vai ficar? Agora, eu digo a você que você precisa ser uma pessoa inteligente para compreender essa palavra que Jesus está contando e você escolher o lado certo. Você precisa escolher o lado certo. Você necessita escolher o lado certo para você ficar, porque naquele dia você vai ser separado. Você vai ser separado. No versículo 50, o texto diz que aqueles que não aceitam o evangelho vai ser negado e jogado fora. Podemos conferir isso no versículo 42, aí do capítulo 13 mesmo. Versículo 42 do capítulo 13 mesmo, é só você virar, olhar assim do seu lado, você vai ver aí. Versículo 42 do capítulo 13, aí que nós estamos lendo, é uma outra parábola do joio, vai dizer assim, vamos pegar do versículo 40, assim como o joio é colhido e queimado e jogado, queimado no fogo, assim também acontecerá no fim dessa era. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles tirarão do seu reino e eles, o Filho do Homem enviará os seus anjos e eles tirarão do seu reino tudo o que fez tropeçar e todos os que praticaram o mal. Eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Versículo 43. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça. Então não podemos de forma nenhuma escolher o lado errado. Precisamos escolher o lado certo. E o lado certo é ouvir o Evangelho, dar valor ao Evangelho anunciado por meio de Cristo Jesus e tomarem posse desse Evangelho. Para que naquele dia, no dia da separação, possamos estar no lado certo, no lado escolhido por Deus para cada um de nós. Possamos prestar muita atenção acerca disso aí e procurar o lado correto para estarmos caminhando com Cristo. Ainda podemos observar que no terceiro ponto, no nosso terceiro ponto, nós podemos ver que o terceiro ponto nosso dessa oportunidade dessa noite, podemos ver que versículos 51 e 52, Jesus ele faz uma pergunta e tem resposta. Aqui nós vamos botar uma observação. Qual a resposta que temos dado a Jesus? Qual é a resposta que nós temos dado a Cristo? Será que
É a resposta da negação ao Evangelho? Será que é a resposta favorável ao Evangelho? Qual é a resposta que você tem dado a Cristo? Qual é a resposta que nós temos dado ao Senhor Jesus? Será que temos tirado as coisas velhas do nosso meio? Porque o texto diz isso aí. Será que nós temos tirado as coisas velhas do nosso meio? O versículo 51 diz assim: então perguntou Jesus, vocês entenderam todas essas coisas? Sim, responderam eles. Eles têm a multidão, os discípulos responderam isso, sim, responderam, entenderam o que estava sendo explicado. Não é? Eles entenderam tudo muito bem o que estava sendo explicado. E ele lhes disse: por isso, todo mestre da lei, instruído quanto ao reino dos céus, é como o dono de uma casa que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Será que nós temos tirado do nosso meio as coisas velhas? As coisas que não faz parte do reino dos céus? Deixado só as coisas boas fluir em nossas vidas, que é a pregação do Evangelho, os ensinamentos do reino dos céus, os ensinamentos que Deus tem feito, tem dado para nós, tem nos instruído, tem nos ensinado. Será que nós temos colocado isso em primeiro lugar? Pois bem, é bom pensarmos nisso aí. Aqui nós temos uma observação também, olha, em dizer que Deus vai nos cobrar. Deus vai cobrar de nós. Deus vai fazer uma cobrança muito grande. Por quê? Porque ensinar nós Ele já está ensinando. E nós não estamos valorizando o que Ele tem nos ensinado. E isso não é fácil. Isso é triste para a gente compreender. Isso é triste para a gente não entender. Isso é triste para a gente, naquele dia, sermos negados, porque isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Esse fato vai acontecer. Porque Jesus, ele já fez tudo a nosso favor. Jesus, ele já morreu a nosso favor. Ele já nos deu vida e vida em abundância. Ele já se entregou por total a nosso favor. E nós não temos dado para ele o ok que ele precisa e que ele quer ouvir, né? De cada um de nós. E isso é uma pena porque, sim, nós vamos dizer para Cristo que Ele morreu em vão. Ele morreu em vão. Que a morte dele não significou nada para nós, não significa nada para nós. Então, queridos, é importante que nós paramos para pensar e analisar esse texto, dessa parábola da rede lançada no mar, e perceber que é exatamente assim que é pregado o Evangelho do Reino dos Céus. Ele é pregado a todas as pessoas, tanto as pessoas ruins, quanto as pessoas boas, o aleijado, o manco, o surdo, o mudo. Agora, é importante dizer que a gente não sabe a quem ela vai ser atingida, a quem vai atingir, a pessoa certa que ela vai atingir. O certo é que você precisa tomar uma decisão. Você precisa tomar uma decisão. Porque vai chegar o dia da escolha. Vai chegar o dia da separação. E quem vai fazer são os trabalhadores de Deus, os anjos de Deus. E aí não vai ter jeito de dar aquele jeitinho brasileiro. Não existe jeitinho brasileiro no reino dos céus. Ali só vai entrar quem
passar pela cruz de Cristo. Que isso fica bem claro ao nosso entendimento. Amém? Nós vamos orar mais uma vez e pedir ao Senhor que Deus continue a falar o nosso coração, e que se você que está ouvindo a mensagem que está sendo anunciada nessa oportunidade ainda não tomou uma decisão ao lado de Cristo, você precisa tomar uma decisão ao lado de Cristo. Por quê? Porque vai haver a separação daquele justificado por Cristo e os não justificados por Cristo, porque não deram valor ao Evangelho sendo pregado. Vamos orar. Deus, nós te agradecemos, Pai, nessa oportunidade. Te louvamos, Deus, nessa oportunidade. Deus, te agradecemos porque até aqui, ó Pai, o Senhor tem nos ajudado, abençoado, Senhor. Deus, e pedimos, Deus, seu perdão pelos nossos pecados, nossa falha, Deus, que pedimos, Senhor Deus, cada dia também falar, ó Deus, ao nosso coração. Dá-nos, Deus, a alegria e o prazer, Deus, de estarmos na Tua presença, ó Deus. E assim, ó Pai, nós possamos cada dia, Deus, crescer no conhecimento, na graça, Senhor Deus, para o louvor da Tua glória. Deus, muito obrigado, Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, Pai, que no meio de todos esses problemas, essa dificuldade que está, Deus, reinando, Pai, aí no nosso planeta, ó Pai. Deus, muito obrigado. E Deus, e continua, Deus, assim, Deus, vai abençoar aquelas pessoas que perderam os entes queridos, dando-nos consolo, dando alegria, Deus, de esperar no Senhor. E assim, ó Pai, nós possamos, Deus, ter os dias fartos na face dessa terra, ainda, Deus, para a glória e para a honra, ó Pai, do Teu nome. Deus, é nossa oração, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus.